Verso 5. Lembra-te, olha aqui o que Jesus está fazendo conosco nessa noite. Traz a memória. Lembra-te, faz uma retrospectiva. De onde caíste, arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar, ou removerei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que Jesus estava dizendo para esta igreja é que ela estava entrando num momento tão perigoso que abandonou o relacionamento com Ele, que ela estava caminhando para perder a visão espiritual, perder a luminosidade projetada por Jesus. Quando o sacerdote entrava lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, no lugar santo, lá naquele compartimento do meio, ele observava o menorá, o castiçal com 12 canas, com 7 canas. Aquele objeto, aquele castiçal, ele iluminava todo o ambiente ali para que os sacerdotes pudessem fazer o trabalho, mexer na mesa dos pães da proposição, colocar o incenso no altar de incenso. O que Jesus está dizendo, remover o castiçal, perder a direção, andar em trevas, perder a luminosidade. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o farol. Jesus é aquele que direciona a nossa embarcação, para que nós não venhamos a nos chocar com os rochedos da vida. Jesus é o farol, Jesus é a luz, é Ele que mostra o caminho, é Ele que vai direcionando nossos passos, para que nós não venhamos a escorregar nos lugares escorregadios e cair no abismo. Esta noite o Espírito Santo me impulsiona e me dá inspiração para pregar aqui e dizer: é tempo de renovar o relacionamento com Ele, é tempo de estar na sua presença, é tempo de buscar ainda um pouco mais, é tempo de orar um pouco mais, é tempo de buscá-lo pela madrugada, é tempo de ler a Bíblia mais um pouco, é tempo de jejuar mais um pouco, é tempo de sentir a presença do Todo-Poderoso. Observe, verso 6, glória a Deus. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aqui tinha um ponto positivo. As obras dos nicolaítas, existem muitos debates nas academias, nos seminários, o que seriam essas obras? Mas a corrente predominante entende que os nicolaítas eram discípulos de Nicolau, aquele diácono lá do capítulo, um dos 7 diáconos do capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Segundo a história, Nicolau, ele começa muito bem o seu ministério, né? E o importante não é começar tão bem, mas é ir caminhando paulatinamente, tendo sequência, assiduidade. Os irmãos se lembram de Demas? Primeira vez que Paulo cita ele, fala: Demas, meu discípulo. Segunda vez ele fala: Demas, já não cita mais meu discípulo. Terceira vez ele diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Começou bem, terminou mal. Nicolau começou bem, depois ele foi formando discípulos, sabe do quê? De adultério. Porque ele adulterava, e a sua esposa também adulterava, e isso virou uma escola. E alguns discípulos de Nicolau se estenderam até a cidade de Éfeso. E essa igreja aborrecia, e Jesus disse: eu também aborreço. Porque Jesus é o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, mas Ele é o Senhor da fidelidade. Jesus não abre mão de fidelidade. A igreja é a noiva fiel dEle. E Ele vai casar-se com essa igreja. E ela será apresentada como uma virgem pura a Ele. Assim como no capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. Yahvé, o Pai, Ele casou-se com a nação de Israel lá no Monte Sinai. Há um casamento do Deus Pai, o Deus Yahvé, com Israel. Vai haver um casamento na Nova Jerusalém. Ela será recebida em casa. Casamento ser recebido em casa. A igreja será recebida em casa. Ele não abre mão da fidelidade. Nós somos o povo de Deus. Ele está olhando cada passo nesta noite.
O Espírito Santo está sondando os corações e as mentes. Nesta noite Ele está olhando aqui dentro de lares. Ele está procurando fidelidade nesta noite. Esta noite o Espírito Santo está olhando algumas agendas secretas. E esta noite eu tenho que falar, porque está sendo impulsionado ao meu coração. Deus haverá de desfazer agendas secretas, porque Deus, Ele não muda a sua agenda, mas a sua agenda é aberta. E a agenda do cristão não é secreta. Esta noite eu estou falando com o povo salvo, o povo que vai morar no céu, numa pátria feliz, onde não entra corrupção, onde não entra nenhum tipo de mentira, e ninguém que não tem fidelidade haverá de entrar no céu. Esta noite é uma noite especial. Jesus está falando conosco a respeito da fidelidade. As obras dos nicolaítas, verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observem que a vitória, ela é subjetiva aqui, condicional. Ao que vencer, a caminhada nossa, ela é longa, e a vitória não está no começo e nem no meio, está no fim. Tu porém, Daniel, vai até o fim, porque no fim dos dias você vai dormir, vai descansar, mas no fim dos dias você vai levantar, vai ressuscitar, para receber a tua herança. Glória a Deus, vale a pena ir até o fim, largar os manjares de lado. Vale a pena não colocar os princípios na mesa de negociata. Vale a pena professar o nome de Jesus. Vale a pena dizer que você é um servo do Deus vivo. Na faculdade, aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio, assim como ficava lá no Éden terreno, ela está lá no Éden celestial também, no meio. Comer da árvore da vida implica vida eterna, direito à vida eterna. E essa árvore, a Bíblia diz que durante o período do milênio, as folhas dela servirão de remédio para as nações. É como uma vacina, é uma profilaxia, uma vacina. Só o fato das folhas estarem lá, ela dá 12 frutos, a Bíblia diz, e o fato daquelas folhas estarem lá, servirão de remédio para as nações durante o período do milênio. Mas também os salvos herdarão o direito de comer da árvore da vida. Isso é muito profundo, vale a pena aguardar. Quem está aguardando o momento do arrebatamento da igreja? Uns estão aguardando se o Neymar vai participar da Copa do Mundo, ou se ele vai ser cortado. Outros estão aguardando se o Brasil vai passar da primeira fase. Outros estão aguardando quem vai ser o campeão. Tem gente por aí aguardando ganhar na Mega Sena. Mas nós estamos aguardando o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Capítulo 2, glória a Deus, verso 18. Observe que nós estamos falando aqui sobre a igreja de Éfeso, primeira ou preferida. Tiatira, a igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo ou queimar incenso. Incenso no Novo Testamento, segundo Apocalipse capítulo 5, versículo 8, são as orações dos santos. As orações dos santos, elas sobem, segundo Apocalipse 8, versículo 5, elas sobem e elas são filtradas em taças de ouro e harpas de ouro, que filtram o louvor também, pelos 24 anciãos. 24 anciãos porque fala dos fusos horários. Enquanto tem gente louvando aqui, tem gente louvando na Austrália. Enquanto tem gente louvando aqui, tem gente louvando no Japão.
Enquanto tem gente louvando e orando aqui, tem gente orando e louvando na América do Norte. Enquanto tem gente louvando e orando aqui, tem pessoas que estão orando no continente africano. Enquanto estamos aqui cultuando, tem pessoas que estão nos subterrâneos da China comunista e da Coreia do Norte comunista, como topeiras dentro da terra, louvando e adorando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E o que acontece é que essas orações e os louvores passam pelas taças e pelas harpas dos 24 anciãos, e as orações elas são levadas até o altar de incenso, que está na sala do trono, no piso chamado mar de cristal, e ali o que é o combustível para aquele altar, é as orações dos santos. E a Bíblia diz em Apocalipse 8, que quando essas orações chegam lá, continuamente, elas então são colocadas no incensário, e há trovões, vozes e relâmpagos, e o incensário é jogado, lançado na terra, e a resposta da oração chega. Ele ainda responde às orações, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda responde o meu e o teu clamor, não obstante às vezes nós acharmos que Ele está tão longe. Mas o apóstolo Paulo, em Atos 16, quando ele está no Areópago, ele diz assim: Ele não está longe, Ele é o Deus de perto, para que porventura vós tateando podeis achá-lo, ainda que vocês estejam, como no capítulo 59 do livro do profeta Isaías, tateando no escuro ao meio-dia, mas Ele está pronto, Ele não está longe, Ele está perto. E nesta noite Ele ouve o meu e o teu clamor, Ele ouve o clamor desta igreja, Ele ouve o clamor deste ministério. Ele está aqui para ouvir e responder às orações dos santos. Queimar incenso. A igreja Tiatira deveria estar em oração constante. Verso 19: eu conheço as tuas obras. Observe, olha o verso 2: eu sei as tuas obras. Verso 19: eu conheço as tuas obras. A lente de Jesus aqui, ela está um pouco mais profunda. Eu sei as tuas obras. Aqui eu conheço as tuas obras. Jesus está perscrutando um pouco mais. Isso aqui não é conhecimento, isso aqui não é conhecimento subjetivo, não é um conhecimento místico ou empírico, é um conhecimento real de alguém que é dono da igreja, que conhece os mínimos detalhes, que conhece cada vaso que está aqui, que sabe as batidas do nosso coração, como diz o hino do Daniel e Samuel. Sabe quantos 1000 quilômetros de veia e artérias nós temos no corpo, que sabe tudo, esquadrinha os corações, aquele que sabe o mais profundo, aquele que sabe esquadrinhar as fossas das Marianas, que é o lugar onde o homem não consegue chegar, porque é o lugar mais profundo do oceano. Ele sabe cada biodiversidade que tem lá. Ele conhece, Ele sabe onde está a cura do câncer, Ele sabe onde está cada tipo de vacina para cada vírus, Ele sabe, Ele é o dono de tudo, é o Senhor de todas as posses, glória a Deus, o dono do ouro e da prata, o dono dos tesouros escondidos na profundeza da terra, o petróleo que Ele prometeu dar ao seu povo. Ele sabe. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço. Opa, Éfeso perdeu o primeiro amor, mas essa igreja aqui não. E a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Perceberam? Éfeso começou as obras, mas paulatinamente foi perdendo. Foi perdendo. Essa daqui não, ela foi começando e foi aprimorando as obras. As últimas são maiores do que as primeiras. Ela não parou. E ela foi aprimorando cada vez mais. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel. Essa igreja aqui, irmãos, ela tinha obras. Éfeso tinha doutrina, tinha zelo, tinha apologética,
mas perdeu o primeiro amor. Essa daqui tinha obras, tinha fervor, mas perdeu a ortodoxia. Perceberam? Jezabel, essa mulher aqui, ela não se chamava Jezabel. Por incrível que pareça, o nome dessa mulher era Isabel. Essa mulher era esposa do dirigente dessa igreja. O nome dela era Isabel. Jesus chama ela de Jezabel em alusão à esposa do rei Acabe. Porque o mesmo espírito que tinha na mulher de Acabe estava nessa mulher. Espírito de feminismo. Quem é que mandava lá na casa de Acabe? Jezabel. Essa mulher aqui, olha o que Jesus vai dizer. Eu tenho contra ti o tolerares Jezabel. Mulher que se diz, não que ela fosse profetisa, mas ela dizia que era. E engane os meus servos, para que se prostituem e coma dos sacrifícios da idolatria. Essa cidade aqui era um local terrível. A cidade de Tiatira, Éfeso, era uma cidade onde tinha um culto lá constantemente à deusa Diana. Aqui tinha vários ídolos. E aqui também era uma cidade sindicalista. E essa mulher aqui, que é chamada de Jezabel, ela era presidente do sindicato. E para alguém conseguir emprego, tinha que falar com ela. Senão não conseguia. E ela fazia uma barganha: eu te dou um emprego, mas você vai ter que ir lá nas festas, aonde tinha coisa sacrificada aos ídolos. Eu te dou um emprego, você trabalha. A comunidade dependia desses sindicatos. Eles tinham os empregos nas suas mãos. Tráfico de influência. Eu te dou emprego, mas você vai ter que fazer o que eu quero. Observem. Mulher que se diz profetiza. Essa igreja trocou o culto de ensino por profecia. Não por profecia mesmo, mas por profetada. Ainda bem que aqui ainda tem culto de ensino. Glória a Deus. Ainda bem que aqui no campo nós ainda temos culto de ensino. Com os nossos pastores simples, mas que estão ensinando a palavra para nós. Porque tem lugar por aí que não tem mais. Acabou o culto de ensino. É só profetada. Você dá tanto que eu te dou tanto. Você deposita tanto que eu te dou tanto. Você coloca tanto no envelope que você recebe a cura. Esse não é o evangelho, isso é doutrina de demônios. Porque Jesus não precisa de barganha. Jesus quer fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Mas Ele não precisa de dinheiro. Toda a oferta e todo o dízimo que nós colocamos no reino de Deus fica incondicional, fica sob custódia. E qualquer hora dessas volta para nós de alguma maneira. Seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta, abençoe a obra de Deus, abençoe o reino de Deus, porque o terreno mais fértil que existe é o reino de Deus, mas não precisa de barganha. Verso 21. Éfeso tinha ortodoxia, mas perdeu o fervor. Tiatira tinha o fervor, tinha as obras aprimoradas, mas perdeu a ortodoxia, o zelo pela defesa da fé. Verso 21, dê-lhe tempo. Ele sempre dá tempo, viu? Ele não é arbitrário. Ele dá tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Ele sempre vai dar um tempo para nós. Ele vai falar conosco primeiro. Ele vai nos dar um direcionamento. Ele vai nos dar comida antes, viu? Lembra da praia? 21, capítulo 21 de João. Onde estão os peixes que vocês apanharam? Não apanharam nenhum? Tinha peixe, tinha pão, tinha brasa. E ele vai dar comida para eles antes. Depois ele vai perguntar para Pedro: tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Ama-me mais do que estes? Se os irmãos lerem o texto com atenção, vocês vão perceber uma coisa excepcional. Ele tinha peixe, tinha pão ali, mas ele mandou trazer os peixes que eles apanharam e colocar ali. E ele pergunta: ama-me mais do que estes? Não é mais do que os outros apóstolos, discípulos. Ele está perguntando para Pedro se Pedro ama mais ele do que os peixes. Porque ele disse assim: vou pescar. E os outros: nós também vamos. Você ama mais Jesus do que qualquer coisa? Você ama mais Jesus do que qualquer coisa que colocar na sua frente?
Jesus está em primeiro lugar na sua vida? Glória a Deus. Você troca Jesus por alguma coisa? Jesus é a nossa esperança. Esta noite, eu te convido para você glorificar o nome dEle, ainda que seja por um instante. Eu estou caminhando para o fim. Adore-o nessa noite. Agradeça a Ele. Adore-o nessa noite pela esperança. Adore pelo teu nome está escrito no livro da vida. Adore porque Ele tem visitado a tua casa. Adore porque Ele tem falado com você dia após dia e te orientado. Adore porque você e eu estávamos perdidos, mas Ele nos trouxe das trevas e nos transportou para o reino da luz. Adore-o nesta noite, porque Ele cuidou de você nos mínimos detalhes. Adore-o nesta noite, porque no momento em que você e eu achávamos que não havia mais nenhuma saída, Ele fez a luz brilhar no fim do túnel. Ele levantou alguém em caráter emergencial, e o nosso problema foi resolvido, porque Jesus não patrocina fracasso. Glória a Deus. Deus está dando tempo para alguém aqui nessa noite. Glória a Deus. Aproveite a oportunidade nessa noite. Estou indo para o fim. Verso 22. Eis que a porém numa cama. A palavra cama aqui, ela traz a ideia de divã, leito de hospital, e até câmara funerária. A palavra no texto grego aqui é isso. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Tribulação, irmão, significa falta de espaço. Você está preso num lugar que você não tem como se mexer. E não é pequena, é grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras. 23. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele. Todas as igrejas, observe quantos 1000 anos se passaram. Nós estamos sabendo essa história, estamos falando dela hoje, porque a palavra de Deus não volta vazia. Jesus não falha. Ela é como a semente, diz o profeta Isaías, que ela cai, é uma chuva que cai sobre a semente, e ela germina. É assim a palavra de Deus, que não voltará vazia, porque Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Glória a Deus. Sonda corações e as mentes. Eu darei a cada um segundo as vossas obras. Tribunal de Cristo. Verso 24. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não tem essa doutrina. Essa igreja aqui, irmãos, ela representa a igreja que esteve atuante do ano 800 até o ano 1517. O momento da promulgação que Martinho Lutero faz do movimento protestante, quando ele vai pegar aquelas 95 teses e vai fixar no castelo, na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então percebam que está dizendo os restantes, fala do remanescente que sobrou os fiéis da reforma protestante. Glória a Deus. Deus sempre terá, sempre teve, sempre vai ter o seu rabisco, o seu remanescente fiel. Estão em todos os lugares. Estão aqui nesta noite, aí nos bancos, na mocidade, aqui no ministério, na banda, no coral. Em todos os lugares Deus tem o seu remanescente fiel. Aqueles que não param de buscar o Senhor, aqueles que não perdem o foco, aqueles que dia após dia estão professando o nome dEle, dizendo que Ele vai voltar, aqueles que acreditam na sua intervenção sobrenatural, aqueles que sabem o Deus que eles têm crido, como Jó, um dia rolando na cinza, limpando as suas feridas. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia Ele há de se levantar sobre a terra. É o Deus de Jó que nós estamos falando aqui nesta noite. É o Deus todo-poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus da igreja do arrebatamento, o Deus de Paulo. O Deus de Paulo está aqui nesta noite. Glória a Deus. Aqui eu termino. O remanescente fiel, aqueles que sobraram, os fiéis. Glória a Deus. Aqueles que estão em Tiatira,
que não conheceram a doutrina, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei. Jesus estava dizendo: eu não vou colocar mais tribulação. Vocês já têm perseguição, vocês já têm idolatria, vocês já têm problema, vocês já têm dificuldade, vocês já têm perplexidade. Eu não colocarei mais alguma coisa. Esta noite, Jesus está dizendo: eu vou tirar o peso, eu vou tirar o peso que você está carregando. Não colocarei mais prova, porque eu conheço o teu limite, eu conheço a tua medida, eu sei até onde você consegue ir, e eu sei o deserto que você tem atravessado até aqui. Não colocarei mais nada. É tempo de refrigério, é tempo de esperar o momento do cântico. O inverno passou, o tempo de cantar chegou. Profundezas de Satanás, é melhor conhecer as profundezas dele, de Deus. Paulo, em Romanos 12, ele canta um cântico de louvor. Ele diz: ó profundidade da sabedoria e da riqueza de Deus, profundezas de Deus. Verso 26: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui é promessa de reinar no milênio com ele. 27: com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, direção no caminho, como aqueles magos que tiveram a direção da estrela para chegar lá onde o menino estava na casa, 2 anos depois que eles partiram. 2 anos depois, aquela estrela foi guiando. Jesus está dizendo: eu vou direcionar o teu caminho, eu vou iluminar o teu caminho, eu vou estar com você na floresta escura, eu vou estar com você no momento da chuva, eu vou estar com você no momento que a névoa se abater sobre a tua casa, eu vou estar com você projetando luz, e você vai andar com segurança. Eu estarei mostrando o caminho para você na escuridão. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui eu termino fazendo aqui um comentário. Éfeso tinha ortodoxia, tinha apologética, mas não tinha fervor. Perdeu o primeiro amor. Tiatira tinha fervor, buscava os dons, mas perdeu a doutrina da ortodoxia. Isso aqui, irmãos, é como algo que eu vou citar aqui. Os irmãos sabem que é a tabela periódica. Na tabela periódica tem 2 elementos. Um chama cloreto, o outro chama sódio. Qualquer um desses 2 elementos que for ingerido sozinho, ou injetado na veia, é veneno. Mata. Mas quando os 2 são unidos, se transforma em tempero, sal de cozinha, cloreto de sódio. Ortodoxia e fervor. Essas 2 coisas devem estar paralelo na igreja, para que a igreja tenha uma caminhada saudável. Deus abençoe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.